Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nos acompanha também pelo nosso portal Rádio com Imagem, www.jovempan.com.br, pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E olhando para a tela do seu computador, você encontra o caminho para a nossa Jovem Pan Online. Mais de 5.000 shows à sua disposição, com os grandes artistas nacionais e internacionais. Você poderá assisti-los quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. Os nossos consultores, repórteres, enfim, muita informação para você no nosso portal e na nossa Jovem Pan Online. E entrevistas especiais, como essa que eu vou fazer com muito prazer com o Pedro Asbeg, que é cineasta e vai contar um pouquinho da sua história para nós e também de democracia, preto e branco, claro, tudo ligado ao Corinthians, aquela fase tão histórica, tão importante, que agora virou filme. Nós vamos conhecer um pouquinho melhor isso. Pedro, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu sei que você nasceu em Londres, né? E aí, como é que foi a vida, rapidamente, como é que tudo começou? Bom, antes de mais nada, quero agradecer ao convite. Obrigado. Estou muito satisfeito, muito feliz de poder primeiro estar aqui, participar e de alguma maneira expor o trabalho para milhões de ouvintes e espectadores, e também de poder conversar contigo, uma pessoa que eu admiro há tanto tempo. Obrigado. Meu nascimento em Londres ele é bastante dado ao acaso. Meus pais moravam lá, estudantes. Eu morei lá por 2 anos, entre o nascimento e os 2 anos só. Sou brasileiro e gosto de fazer filmes, gosto de trabalhar com documentários. Em 97 comecei a fazer curtas-metragens de documentários com temas principalmente ligados ao futebol. Fiz alguns filmes que podem ser encontrados no YouTube, como Deus da Raça, que fala sobre o Rondinelli, Dogão Calabresa, que fala sobre a final que aconteceu ao lado de fora do Morumbi em 2002, enquanto Corinthians e Santos estavam jogando lá dentro, e assim por diante. E em 2010 você começou Democracia Preto e Branco, é isso? Exatamente, Democracia em Preto e Branco. Democracia em Preto e Branco. Consegui. Começamos em 2010, fizemos uma rodada de entrevistas com as pessoas mais próximas à democracia corintiana, como Sócrates, Casagrande, Vladimir, Adilson, Zenon, Zé Maria, seu Mário Travalini. Conseguimos falar com esse grupo, assim, esse núcleo ali que viveu intensamente aquele momento, o Juca Kfouri, Washington Oliveto e tudo mais. Aos poucos percebi que o filme deveria contextualizar o momento em que a democracia corintiana aconteceu. A democracia corintiana ela tem o seu valor único, histórico, e ela teria esse valor quando quer que ela tivesse acontecido. Mas o fato dela ter acontecido enquanto o Brasil ainda vivia uma ditadura militar, a meu ver, faz com que ela ganhe ainda mais força. Então eu achei que isso precisava ser mostrado no filme. Então, em 2011, voltamos a São Paulo e fizemos uma nova rodada de entrevistas, dessa vez falando com jornalistas como Ricardo Couto, Marcelo Rubens Paiva, Marcelo Tais, Serginho Grosman. Conversamos com os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique, e ao mesmo tempo houve a percepção de que a trilha sonora daquele momento, principalmente para a juventude, era o rock and roll brasileiro. Era um rock que estava nascendo, que trazia uma forma de se expressar muito rara até aquele momento, por um bom tempo, né? A MPB, os grandes craques da MPB tiveram que aprender a driblar a censura através de muita metáfora e tal, e aí essa geração de roqueiros trouxe também um vigor e uma contestação assim diferente. Então a gente também entrevistou pessoas que estavam ligadas ao rock naquele momento,
como Frejá, Paulo Miklos, Edgar Escandurra e assim por diante, para dar um panorama daquele período, apesar, claro, da democracia corintiana ser o fio condutor do filme. Entendi. Vou mostrar agora um pequeno trecho. Vamos lá. Na verdade é o trailer do filme, para você. Você passou por isso? Percebe que as coisas estão mudando na política, na sociedade, lentamente, e que a trilha sonora tinha que ser adequada àquilo. Onde há crise, onde há instabilidade e há a possibilidade também de uma revolução. E eu acho que era esse grito que estava na garganta. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! Os caras sugeriram, não, vamos discutir, né? Vamos questionar a necessidade de concentração, a escalação, vamos votar. Eu falei, puxa, achei o nome. E anotei, Democracia Corintiana. Para todos aqueles que lutaram desde 64, que morreram, que sumiram, que foram torturados, que foram presos, todos aqueles que foram exilados e tal, a democracia corintiana bateu o pênalti. Política, futebol e rock and roll, e não necessariamente nessa ordem. Bom, já deu para a gente sentir que a coisa é boa. Agora, o Pedro, eu queria uma outra coisa que você contasse. O Sócrates é a estrela do time? Ou a estrela do filme? Olha, eu acho que é inevitável, né? É inevitável por várias razões, até porque infelizmente ele não está mais por aqui e isso já de largada traz uma carga muito diferente, muito especial ao vê-lo na tela, falando sobre aquele momento que com certeza ele guardava de forma muito carinhosa e especial. Por outro lado, não houve necessariamente um desequilíbrio, até porque numa democracia as coisas devem ser baseadas no equilíbrio. Então, o Casão, o Vlad, são nítidos pilares daquele movimento e são também condutores dessa história. Mas o Magrão era, além de tudo, um cara muito especial, né? Acima da média, e que deu pra gente uma entrevista muito emocionante, muito bonita, pra mim, que era, além de tudo, um grande fã, inesquecível. E aí, claro, muitas vezes acaba ele aparecendo um pouquinho mais que os outros, mas acho que até hoje, felizmente, ninguém reclamou, não. Ainda bem. O Leão foi encaixado nisso como? Bom, o Leão participou da democracia corintiana, ele jogou por um ano no Corinthians em 83, e a chegada dele e toda a passagem dele pelo Corinthians foi muito turbulenta. E a gente achou que era importante mostrar isso também. É claro que o filme não consegue entrar em todos os detalhes que aconteceram ali naquele momento. Então, por exemplo, tem um momento curto que o Zé Maria sai do elenco e vira treinador do dia para a noite. Tem passagens assim que a gente não conseguiu encaixar. Mas o Leão, além de ser um cara importante para ser mencionado e tal, ele era também o contraponto que
numa história e num filme são essenciais. Era importante que a gente mostrasse que a democracia corintiana sofreu também divergências. Exatamente. E aí, felizmente, depois de muitas tentativas, muita luta, consegui falar com o Leão. Ele foi muito legal, nos concedeu uma entrevista longa, sem qualquer tipo de restrição a temas, nada, e deu a opinião dele, que era o que eu sempre tentava, ao tentar convencê-lo, falava: eu não quero que você fale o que eu penso, eu quero que você fale o que você pensa, e eu vou colocar no filme o que você pensa. E se o que você pensa é diferente do que as outras pessoas naquele momento pensavam, isso vai ficar nítido no filme, mas não vai necessariamente ter ali uma luz piscando dizendo isso está certo, isso está errado. A conclusão quem tira é o espectador. E felizmente ele concordou e o Leão está lá. E tomara que um dia ele possa ver o filme. Eu gostaria de ouvir a opinião dele. Sem dúvida, verá. Nós vamos mostrar um trechinho, a chegada do Leão nisso tudo. Nós estamos pensando aqui alguns trechos desse filme, desse documentário, desse registro histórico importante que o Pedro Asbeg produziu e dirigiu para você. Vamos mostrar o Leão. Emerson Leão, presente em 3 Copas, chegava para comprovar que onde o goleiro pisa não nasce grama. Aí eu perguntei a quem conhecia o Leão, o que achava de eu trazer o Leão. Sócrates jogou com ele na seleção favorável, Vladimir, perfeito, Zenon, Mário Travalini, Mafia, aqueles que... Zé Maria, os que o conheciam, pode trazer. Fui para o Sul, escondidinho, contratei o Leão, contratei ao Fábio Koff. E o Koff me falou: você tem certeza do que você está fazendo? Eu cheguei entendendo que democracia tinha as suas obrigações, mas tinha as suas liberdades dentro da sua obrigação. Menos para mim. Então eu percebi que era o seguinte: olha, dentro da nossa democracia você pode fazer tudo o que você quiser, desde que seja aquilo que eu permita. Então isso estava bem estabelecido. E o pior de tudo, eu tinha que repetir o êxito. Porque se perdesse, quem seria o culpado? Leão. Grande Leão, né? Agora, goleiro espetacular, diga-se de passagem. Como é que é a história do show da Rita Lee? Que deve estar no filme também, imagina? Sim, tá. Bom, a Rita Lee é locutora do filme. O filme é conduzido pela voz da Rita Lee, que foi uma coisa que eu queria por muito tempo, que a condução do filme fosse feita por uma mulher, uma vez que o filme tem 95% dos seus entrevistados masculinos. Então, ter a voz da Rita ali como representante do rock brasileiro, representante também da torcida do Corinthians, pessoa que viveu a campanha das diretas, para mim ela era representante máxima. E aí, lá pelas tantas, a gente descobriu que tinha ainda esse episódio muito divertido, que vocês em breve vão ver, que é a história de um dia que o Magrão, Casão e o Vlad vão a um show da Rita, e no meio do show são convidados a subirem ao palco e cantar uma música com a Rita. E aí tem uma história muito divertida do Casão contando sobre uma determinada camisa do Corinthians na plateia. Na plateia. Vamos mostrar um pouquinho desse momento, a Rita Lee, a participação importante dela no filme, e esse trecho que nós apresentaremos agora. Aí eu olhei assim, tinha um cara no público com a camisa do Corinthians, no show, né? Eu cheguei no cara, falei assim: meu, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou: porra, meu, você não é o Casagrande do Corinthians? Você joga no Corinthians, meu, eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa pra Rita Lee. Tá bom, eu tirei uma camisa e deu pra gente. A Rita era corintiana, então nos chamou no palco, né? Chamou no palco e ela sabia da nossa história, um pouco do nosso posicionamento, então acabou unindo o útil ao agradável ali, né?
mais, né, o Pedro, além de todas essas coisas, eu recomendo que você assista o filme. Aliás, vai assistir como? Qual é a maneira de assistir? Pois é. No cinema, no YouTube? Como é que vai assistir o filme? O filme, a partir da próxima sexta-feira, no dia 24 de outubro, ele está disponível em 3 plataformas digitais que não são dentro do cinema. O iTunes, o Google Play e o Now, que é um canal de vídeo on demand da NET. Esses são caminhos de se comprar o filme. Tem 80 minutos. Então quem tiver interesse pode entrar na loja do iTunes ou no Now e tudo mais, compra o filme ali na hora online e assiste na hora que quiser, quantas vezes quiser. Isso é cada vez mais comum e eu espero que funcione também para a gente. Mas o filme, se tudo der certo, vai entrar em cartaz nos cinemas no dia 13 de novembro no Belas Artes, aqui em São Paulo, que fica ali na Consolação, foi recém-reformado, está super legal o cinema. Quem quiser ver, tendo a experiência da tela grande, com aquele som potente, com outras pessoas ao redor vibrando com gols e tal, também tá vai ser muito bem-vindo no Belas Artes. Por falar em gols, golaço foi aquele comício. Sim. Né, que o Sócrates teve uma participação importante nisso. Como é que você mostra isso? Pois em primeiro lugar, eu acho que o comício que houve ali no Vale do Anhangabaú, que contou com a participação de alguns jogadores da democracia corintiana, como o Juninho, o Vlad, o Casão e o Magrão, ele mostra o poder da democracia corintiana indo muito além das 4 linhas. Os jogadores já tinham, de alguma forma, mostrado a sua vontade em se expressar, usando camisas como Dia 15 Vote, ou entrando em campo com faixas como ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Isso já era uma coisa inédita, nunca tinha acontecido e infelizmente nunca mais aconteceu. E acho que o auge foi aquele momento em que, cheio de propostas do futebol europeu, o Magrão, num momento ali de total despreendimento, resolve fazer uma promessa, usando mais uma vez o poder que ele sabia que ele tinha como um ídolo nacional, né, capitão da seleção brasileira, capitão do Corinthians, e falava: olha, se a emenda Dante de Oliveira, que era a emenda que traria de novo ao Brasil o poder de votar para presidente, porque isso é incrível, né? Pessoas que não viveram isso nem lembram que há tão pouco tempo atrás não se podia decidir qual seria o nosso presidente. Em 84 houve uma campanha para que finalmente a gente pudesse voltar a votar para presidente. E o Magrão então diz que, se a emenda for aprovada, ele abre mão das propostas europeias e ele fica no Brasil. Uma maneira de pressionar o Congresso, né? E, infelizmente, a história não terminou tão bem assim. Ô Pedro, a produção levou 4 anos, começou em 2010. Sim. 4 anos. Quem pagou a conta? Bom, foram algumas pessoas, algumas empresas, inclusive eu. O filme começou com você pagando a conta. Exatamente, por conta própria, que, claro, quando você faz um filme assim, não posso dizer que eu fui o único. O simples fato de contar com outros amigos que quiseram dividir comigo o tempo de trabalho deles, já por si só faz com que eles sejam também, de alguma forma, patrocinadores desse filme. No ano seguinte, em 2011, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, em inglês, que infelizmente é a maneira mais popular desse processo hoje em dia, chama crowdfunding. A gente conseguiu arrecadar R$22 mil para fazer aquela segunda rodada de entrevistas. E aí a gente conseguiu mobilizar aproximadamente 220 pessoas. Isso me dá muito orgulho, sabe? Falar que esse foi um filme que foi realizado também de forma coletiva.
Por outro lado, infelizmente, é quase impossível no Brasil se concluir um trabalho desse tamanho, com a quantidade de imagens de arquivo que a gente acabou tendo, felizmente, no filme, sem uma grana bem maior, um volume de dinheiro maior do que esse que eu mencionei. E aí, para isso, foi muito importante a participação da Klabin, da ESPN e dos Correios. E aí a conta foi paga? Sim, a conta foi paga, a gente conseguiu concluir o processo não só de produção, mas conseguiu botar o filme nos cinemas, que é uma nova etapa, que é o lançamento do filme, e que infelizmente muitas vezes não é conquistada. A gente consegue fechar o filme, mas não consegue lançá-lo. Então, com a entrada na reta final aí dos Correios, a gente conseguiu botar o filme nos cinemas, que é sempre uma conquista árdua, mas que traz muitas recompensas. Assim, é quando você mostra o filme para pessoas que você não conhece, que não tem relação contigo, então aquele elogio, quando você recebe, você sabe que ele é mais sincero ainda, sabe? É um grande prazer. Entendi. Ô Pedro, para concluir, você está terminando o Geraldinos. Sim. Né, que todo mundo sabe, né? Aquele povão que ficava bem pertinho do campo, em torno do antigo Maracanã. E aí, os Geraldinos já fazem parte do passado. Mas ficou o filme, que o Pedro está quase concluiu. Eu queria ouvir sobre os Geraldinos. Pois é, Geraldinos é um outro longa-metragem, documentário, que começou a ser rodado em 2005, quando a Geral estava para acabar. Filmamos os últimos 10 jogos da Geral, conseguimos entrevistas, imagens incríveis, e ficamos com esse filme guardado ali no tonel de carvalho, amadurecendo por muitos anos. No ano passado a gente retomou a montagem do filme. Esse ano, agora a gente está na fase final, concluindo o filme, para que ele seja então lançado no início do ano que vem, quando se completam 10 anos da extinção da Geral. E aí a gente mostra não só o personagem folclórico em si, mas a gente fala também um pouco do Maracanã, a gente fala um pouco do processo de elitização que o Maracanã vem sofrendo, a gente fala de, assim, se pergunta e até mostra por onde andam os geraldinos, e infelizmente eles andam bastante distantes dos estádios. Eles hoje em dia adquiriram o hábito de ver o jogo no bar, não se tem mais o hábito de ir ao jogo, pelo menos para uma boa camada da população que cresceu entendendo que o estádio era aquele momento de lazer que ele tinha, de esquecer dos problemas, e infelizmente são milhões de pessoas que simplesmente não podem mais pagar os preços cobrados hoje em dia. E a gente aproveita para mostrar que, de alguma maneira, o Maracanã é uma representação de tudo que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro e todo o processo de elitização e exclusão pelo qual passa a cidade. Perfeito. Pedro, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Sucesso. Valeu, tá obrigado. Bom? Com o Pedro Asbeg, que é o diretor, o cineasta, que você vai acompanhar, e sem dúvida esses trechinhos já serviram, digamos assim, como um grande momento, e você vai curtir toda a obra. Tem 80 minutos, como disse o Pedro, logo, inclusive nas grandes telas. É a nossa torcida, porque essa é uma luta, né, para se colocar, né? Pois isso eu acabei esquecendo. Obrigado pelo espaço mais uma vez, de mencionar as nossas próprias redes. Então, quem quiser informações a respeito do filme, pode encontrar tanto no site do filme, que é o nome do filme.com, democraciaempretoebranco.com, e no Facebook, só o Facebook/Democracia em Preto e Branco. Tem Twitter também e tudo mais, mas por ali é fácil de descobrir onde... Encontrar o caminho. Exatamente. Encontrar o caminho. Democracia em Preto e Branco. O Pedro Asbeg é o cineasta, é o diretor, e sobre esse grande momento do esporte e do momento político brasileiro, nós fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima!